Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vem trabalhando, vem apresentando. São conteúdos com dúvidas diárias dos nossos pacientes. Muitas das vezes a gente aborda temas mais específicos, mas temas importantes que ajudam a tirar um pouco do preconceito da saúde mental, a dificuldade de buscar uma ajuda com um profissional adequado. E hoje a gente vai abordar uma grande dificuldade e uma questão muito importante, que é o medo de morrer pela ansiedade. Todo mundo que já teve uma crise de ansiedade chega no nosso consultório com medo desesperador de poder acontecer algo pior, de acabar falecendo. Então, eu acho que é importante a gente abordar esse tema para que vocês também tenham um pouco mais de noção de como funciona a ansiedade. Pensando nos nossos pacientes, a gente percebe que essa dificuldade ela é constante, esse medo, esse desespero. Por quê? Porque toda vez que a gente tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, é algo desesperador, a sensação de morte iminente, ela está presente. Mas sabe por quê? Porque na verdade toda vez que a ansiedade ela ultrapassa o limite da nossa normalidade, aumenta muito a liberação de adrenalina no nosso corpo. A adrenalina é um neurotransmissor responsável pela fuga, medo, luta. Então, se você está sentindo uma adrenalina desproporcional, sem uma indicação específica, estou correndo, estou praticando uma atividade física, uma luta, jogando um futebol, num nível de estresse muito alto, a gente não suporta essa adrenalina que vai fazer com que nosso coração dispare, que a gente sue frio. Ela tira toda a nossa circulação sanguínea da parte externa e aumenta o nosso débito cardíaco, ou seja, aumenta a disposição de sangue no coração. Por isso que dá essa sensação ruim de parece que o nosso coração está pulando, está saltando, vai sair do peito. Isso é adrenalina fazendo com que a gente tenha mais oxigenação do cérebro, maior quantidade de sangue chegando ao coração para que, se eu precisar fugir, lutar, eu tenho uma reserva ali. Eu não preciso de sangue no dedo se naquele momento eu preciso fugir. Eu preciso do coração batendo mais forte. Então a sensação de morte é muito grande, porque não só esse sintoma vem associado, vem outras coisas também. A gente fica tenso, a gente fica muito responsivo, um olhar assustado, as pernas ficam um pouco mais suando, formigando, o braço pode ficar dormente. Por quê? Menos sangue chegando nessas regiões que são desnecessárias nesse momento. Alguns pacientes, às vezes, quando tem uma crise mais forte de ansiedade, eles desmaiam. Por quê? O débito fica tão grande, né? A necessidade do cérebro tão acelerada, tanto sangue chegando, mas sem uma respiração adequada com sangue, o que o nosso cérebro faz naquele momento? Ele faz aquela pessoa desmaiar, desacelerar, às vezes uma tonteira apenas. Por quê? Porque se ela continuar daquela forma, o nosso corpo ele não aguenta uma pressão tão grande. Então ele é tão perfeito que ele vai fazer o quê? Desliga um pouquinho ele, para que ele volte a si e relaxe. A adrenalina ela precisa sair. Então, às vezes, a pessoa está tão assustada que isso que você vai falar, você leva um fora, ela tem uma dificuldade, enquanto você pede para ela guardar, ela sai andando no corredor. Por quê? É desesperador. A crise de ansiedade ela é curta, em média de 20 a 40 minutos. Ela vai passar independente da medicação. Só que fica com 40 minutos com o coração acelerado, com falta de ar, a mente não desligando, você sem concentrar. Ninguém consegue. Então, na maior parte das vezes, a sensação de morte faz com que a gente pegue um carro, a gente saia destrambelhado, vai correndo, deixa o familiar, porque a gente quer ajuda. Aí, nesse transcurso entre a sua casa e às vezes um hospital, que pode ser a primeira linha, pode ser um ambulatório que seja, pode ser ligar para um médico conhecido, você já foi acalmando, a adrenalina já saiu. Por quê? Porque não tinha um perigo iminente. Mesmo que tivesse, depois de um tempo a gente não consegue manter uma carga muito alta de adrenalina. Então o corpo ele volta ao seu estágio normal. Então dá aquela sensação de cansaço, aquele medo que antes era de passar mal, passa a se transformar num medo de acontecer novamente. Aí vem novamente as incapacitações que a ansiedade pode gerar. Quer dizer que então eu não vou morrer se eu tiver uma crise de ansiedade? Isso não existe, isso é impossível. Aí vem as situações específicas. A crise de ansiedade não mata ninguém, ninguém vai morrer.
Porém, se você tem uma pressão alta, se você não trata, se você não usa medicação e está tendo uma crise de ansiedade, sua pressão pode subir, disparar. Mas assim, você vai ter responsabilidade diretamente. Ah, eu não procurei ajuda, eu não sei o que é. Por que não buscar ajuda no serviço de emergência? Você não está errado de ir numa emergência, até porque você não sabe o que você está sentindo. Mesmo que eu esteja do seu lado, seja psiquiatra, te fale que você está tendo uma crise de ansiedade, a nossa primeira impressão e primeira vontade de realizar algo é de ir na emergência. Porque lá você se sente confortável, lá é um ambiente com pessoas capacitadas, com medicação. A gente sabe que se você passar mal numa emergência, você vai ter um amparo. Isso é tranquilizador para a gente. Aí dentro desse serviço você vai fazer os exames, você vai rodar um eletro. É preciso essa avaliação para tranquilizar você. Agora, Rômulo, tá, tudo bem, eu não quero tratar, então vou toda hora para emergência? Não, não é o ideal. O ideal é assim, na primeira vez você não teve escolha, você foi porque foi algo muito forte. Na sequência, vamos buscar ajuda especializada para que isso não se repita e para que você tenha qualidade de vida. Agora, a ansiedade pode matar por si só apenas a ansiedade? Não. Ninguém morre de ansiedade, até porque a crise de ansiedade ela é limitada. Então ela vai passar com o uso ou sem o uso da medicação. Então espero que, mesmo sendo um vídeo curto, que ele ajude a tirar você desse pensamento tão negativo e tão ruim. Mas ao mesmo tempo faça com que você vá buscar ajuda especializada. Não se sinta seguro, então se eu não morro eu vou deixar passar e está tudo certo. Não é por aí. A doença ela incapacita, ela fica associada a outras doenças como a depressão que vão gerar mais consequências no seu dia a dia. Nós temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou, manda para um conhecido, para um amigo, que você estará ajudando mais e mais pessoas a terem essa orientação correta.